16 de fevereiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Estamos meditando aí, estamos de meditação diária. O tema desta semana é estresse, um portal para a morte. Estresse, um portal para a morte. Portanto, o tema de hoje, segunda-feira, é todas as coisas contribuem para o bem. O texto que está em apreço encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 26 ao 28, e da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho todos os dias, de segunda a sábado, e é um prazer, é uma alegria, é um privilégio saber que estamos levando esta palavra para muitas pessoas. Enquanto esta palavra vai sendo ministrada, em nome de Jesus Cristo, seja curado, seja sarado, seja tocado, seja abençoado. Não seja apenas abençoado, seja um canal de bênção na vida de alguém. Se inscreve em nossos canais, deixa seu like, compartilhe, comente, e isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas. E nisso também eu quero te dizer, ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que o texto áureo da lição esta semana se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículos 7 e 8, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vejamos que também nós encontramos carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Vivemos em dias intensos. Segundo dados da OMS, 9 em cada 10 pessoas sofrem com estresse. Nós, cristãos, líderes, obreiros, homens e mulheres de Deus em todo o mundo, também somos atingidos por agentes estressores. O termo estresse, vindo da engenharia, indica o máximo de pressão que um organismo pode suportar sem se deformar. Na vida humana é o ponto em que emoções, mente, corpo e espírito entram em desequilíbrio. A experiência da queda trouxe desordem às relações humanas. O homem perdeu o referencial divino e passou a viver em conflitos internos e externos. A sobrecarga tornou-se a marca da humanidade caída. O estresse revela o limite humano. A fé revela o poder ilimitado de Deus. A ansiedade e o estresse são portais para a morte emocional, relacional e também espiritual. Portanto, se Deus está no controle, por que estamos deixando a pressão assumir o controle da nossa alma? O que é estresse? Estresse emocional
é a resposta do corpo diante de circunstâncias que ultrapassa a capacidade de adaptação. Reações mais comuns, mentais, esquecimentos, dificuldade de concentração, pessimismo, psicológica, tristeza, isolamento, irritação física, gastrite, dores, queda de cabelo, cansaço. Portanto, vejamos, líderes, obreiros, pastores, mestres, a igreja, como igreja, precisamos entender que o estresse constante pode ser sinal de que estamos tentando carregar responsabilidades além do que Deus nos confiou. Quando o templo clama, é porque algo precisa ser ajustado. O estresse torna-se perigoso quando deixa de ser um alerta e passa a ser um estilo de vida. O estresse passa a ser perigoso quando deixa de ser um alerta e passa a ser um estilo de vida. Vejamos, dentro da exegese do tema do texto que estamos lendo, conferindo a hermenêutica, versículo de número 26, o socorro do Espírito na fraqueza. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. A palavra grega esteneia refere-se a limitações físicas, emocionais e espirituais. Na visão arminiana, reconhecemos a graça proveniente e cooperativa de Deus. O Espírito nos ajuda, mas nós precisamos permitir essa ajuda. Ele não anula nossa responsabilidade, ou seja, ele ajuda. É mesmo que o Senhor está na porta, está batendo, mas se não abrir, ele não entra. Ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, é necessário que ouve. Jesus já agiu, agora precisamos reagir, ouvir e reagir, deixar ele entrar na nossa vida, assumir o controle da nossa vida, do nosso tempo e permitir que ele cuide de nós, fazendo como já falamos aqui: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, nós precisamos permitir essa ajuda. Ele não anula a nossa responsabilidade, ele coopera conosco. Quando o estresse trava sua oração, o Espírito intercede. Quando faltam palavras, há gemidos espirituais. Quando falta a palavra, há gemidos espirituais. Quando a mente colapsa, o Espírito sustenta. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Falando, o Espírito Santo é um intercessor eterno. Há momento em que a oração em lágrimas, em línguas e em silêncio é o próprio Espírito operando. No versículo 27, Deus examina os corações, Deus conhece intenções do Espírito. Aqui vemos a harmonia trinitária. O Espírito intercede segundo Deus. Não há descompasso no céu quando há caos na terra. Mesmo quando você não entende sua dor, Deus entende. Vejamos o versículo 28. Todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Contribui é sinergético, indica cooperação ativa. Na visão arminiana, essa promessa é direcionada aos que amam a Deus. Amor contínuo,
relacionamento vivo, resposta humana à graça divina. Nem tudo que acontece é bom, mas Deus transforma tudo para o bem daqueles que permanecem nele. Nem tudo que acontece é bom, mas Deus transforma tudo para o bem daqueles que permanecem nele. O estresse não é enviado por Deus, mas pode ser transformado por Deus. Nobre líderes, esse peso que você carrega, nobre líder, esse peso que o Senhor carrega pode estar formando caráter obreiro. Essa pressão pode estar moldando maturidade. Igreja, essa fase pode estar formando fé, forjando fé. O controle não está em nossas mãos, está nas mãos daquele que nos chamou. Vejamos o texto de apoio que é a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, versículos 7 e 8, lançando sobre ele a vossa ansiedade. O verbo lançar significa arremessar com decisão. A ansiedade não se administra, se entrega, não se negocia com ela, se deposita aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, cuidado contínuo. Mas o verso 8 nos alerta: vigiai. O estresse pode abrir brechas espirituais para que o maligno ataca. Portanto, o estresse prolongado pode gerar, vejamos o que pode gerar com o estresse prolongado: irritabilidade, falta de oração, falta de discernimento espiritual. Precisamos vigiar, porque a pressão não se transforma em opressão. Precisamos vigiar para que a pressão não se transforme em opressão. Vejamos o significado, a explicação e aplicação do texto áureo desta semana, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não desfalecemos. Paulo reconhece deterioração exterior, mas a renovação interior. O homem exterior se corrompe, processo natural, mas o interior se renova dia em dia, processo contínuo da graça de Deus. O corpo pode cansar, a mente pode sobrecarregar, mas o espírito pode ser renovado dia após dia, diariamente. A renovação não é automática, é buscada na presença de Deus. Meus amados irmãos, nosso objetivo através desta mensagem é te levar à compreensão e consciência. Ao final, devemos reconhecer reações ao estresse mentais, psicológicas, físicas. Portanto, e vejamos também algumas classificações: agudo, momentâneo, crônico, prolongado, de estresse negativo. O estresse se torna portal para a morte quando ignorado e não tratado à luz da palavra de Deus. Vejamos o estresse como ladrão do propósito. Quando estressados, nossa visão fica embaçada, esquecemos que Deus está no trono, paralisamos na oração. O templo do Espírito precisa de equilíbrio, precisa de descanso, também de espiritualidade, ou seja, o templo do Espírito precisa de equilíbrio. Descanso também é espiritualidade. O estresse grita, mas a promessa de Deus fala mais alto sobre gerenciar as emoções.
é fundamental colocar a mente sobre o domínio de Cristo. Isso envolve subjugar pensamentos a Ele, apresentando emoções e intenções, o que pode fazer transformações, o que pode trazer transformação e cura. Vejamos, já estamos caminhando para o final do estresse ao descanso. O antídoto bíblico é lançar a ansiedade sobre o Senhor. Romanos 8 nos ensina, o Espírito nos sustenta, Deus examina o coração, tudo coopera para o bem. Se todas as coisas cooperam para o bem, por que continuar vivendo como se tudo tivesse fora do controle? Se o estresse tem tentado roubar a sua paz, lembre-se, Deus não perdeu o controle. Se o estresse tem tentado roubar a sua paz, lembre-se, Deus não perdeu o controle da sua vida. Hoje é dia de reconhecer a fraqueza, permitir a ajuda do Espírito, confiar na cooperação divina, renovar o interior. O estresse pode bater a porta, mas o Espírito Santo habita dentro de nós. Que nesta semana, ao meditarmos sobre o estresse, um portal para a morte, possamos transformar pressão em propósito, fraqueza em intercessão, ansiedade em confiança. Que o Senhor renove o homem interior de cada crente, de cada líder, de cada obreiro, de cada homem e mulher de Deus. Que Cristo, em Cristo, com palavra de exortação, edificação e consolação. Amém.